Bom, amados, para mim é sempre um prazer poder estar com a igreja, não importa onde ela esteja, qual cidade, qual lugar, reunir em nome de Jesus é a manifestação da autoridade de Deus. Que a autoridade de Deus ela não se revela através de um homem, ela se revela através de uma unidade. Ele disse: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estou eu ali no meio deles. E essa aí, a autoridade de Deus, ela se estabelece exatamente na comunhão, na relação. Ela não se estabelece numa simples reunião, porque a gente pode estar reunido e não unido. E Jesus então disse isso, essa palavra foi Jesus, o próprio Jesus quem falou, né? Então eu me alegro muito de poder estar sempre que eu posso estar reunido com a igreja. O Senhor me permite. Eu tive ano passado, se vocês oraram por mim, né, lá no processo da cirurgia do coração, e eu fiquei impedido de estar reunido com a igreja por algumas reuniões, né, algumas semanas. Mas como foi bom saber que isso fez falta para mim. A reunião ela tem essa riqueza, né? A gente poder tocar um no outro e poder abraçar um ao outro. Embora ela não é tudo, mas ela faz parte de um todo. E a gente não pode ignorar. Por isso que faltar reunião não é bom. Sempre é bom a gente estar juntos, reunidos em nome de Jesus. Amém? E a Ju não veio dessa vez, ela está lá na Bahia, que na verdade houve uma mudança de rota. Eu viria para cá primeiro e daqui eu iria para a Bahia, onde nós vamos ter um encontro regional que tivemos aqui em São Paulo. Nós vamos ter um encontro regional do Nordeste. Então vai estar o pessoal indo para a Vitória da Conquista. Nós vamos lá também reconhecer o trabalho pastoral do Danilo Benedictes, junto ali com a sua família, com a Nereida e as filhas. E aí nós vamos nos encontrar lá. Eu vou encontrar com o Franco lá, ele chega lá dia 24. Então eu fui nessa mudança de rota. Eu já nem viria mais a São Paulo, mas Deus abriu as portas, o valor da passagem ficou muito alto. E como a Ju não viria, devido à saúde dela, que mês passado nós tivemos aqui, foi muito frio, né? Imagine, ela é da terra lá onde é um sol para cada um, e vim para cá, aquele gelo que estava aqui mês passado. Teve dia que acho que bateu 4 graus, 6 graus, uma coisa assim. Sensação térmica de zero. E eu parecia até uma caveira, né? Tremendo, batendo osso no osso. E ela, tadinha, atacou a rinite, enfim. Então aí Deus moveu as águas, o irmão comprou uma passagem da Bahia para cá, estava menos da metade do preço. Eu falei, cara, se não é Deus, parece. Aí eu parti então para a Bahia, deixei ela lá, voei para cá na segunda-feira. Foi uma maratona, porque eu saí de Brasília às 5 da manhã, dirigindo. Já estou liberado pelo médico, graças a Deus, e o teste foi bom. E dirigi até 7h30 da noite, chegando em Vitória da Conquista. E chegando lá em Vitória da Conquista, o irmão me deu a notícia que o meu voo era 00:30 de terça-feira. Só que geralmente você confunde esse horário, né? Você acha que é 00:30 lá depois, mas não, é anterior. Eu falei, Jeová, girei. Então cheguei lá às 7h30 da noite, 10 horas eu já estava no aeroporto para vir para cá. Cheguei aqui 2h30 da manhã. Tive que arrumar irmãos para me pegar no aeroporto. Aí eu lembrei, falei, cara, quem poderia me pegar em Guarulhos? Eu falei assim, cara, hein? Eu falei assim, cara, eu lembrei que eu tenho um Eloy. Eu tenho um Eloy também. Aí, graças a Deus, o irmão aí gentilmente me serviu, levou para casa dele, tomamos um chazinho lá feito pela nossa amada ali, tão especial. Ele não me alugou muito, não, ficamos só até umas 4 da manhã, mais ou menos, conversando. Ele queria ver se o coração estava bom mesmo. Ficou caro. No outro dia de manhã tomamos aquele cafezinho, virou almoço. Aí, graças a Deus, eu fui também lá para Santa Mara, enfim. E aqui estamos. Amém? Graças a Deus por isso. E eu tenho, assim, louvado a Deus pela palavra dele, né, como o Renato falou aqui, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho. Eu sempre penso nesse texto
imaginando assim uma lâmpada bem em cima de mim, né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Ela está iluminando meu pé agora onde ele está. Sim, só um minutinho. Eu vou voltar. Ó, da próxima eu boto uma lâmpada aqui assim. Lâmpada para os meus pés. Ela ilumina onde eu estou. Não só fisicamente, onde eu estou espiritualmente. A palavra de Deus tem esse poder de mostrar como você está vivendo agora, nesse exato momento. Mas ela também é luz para o caminho, né? E aí eu fico imaginando como se fosse aquela pista de aeroporto, à noite, aquelas luzes acesas, que favorece ao piloto. Ela orienta o piloto. Então ela é lâmpada para os pés, que ela mostra onde eu estou, como eu estou vivendo, mas ela também me orienta e me direciona para onde eu tenho que ir. Porque a vida de Deus não é parada, a vida de Deus é dinâmica. A igreja, ela funciona em 3 dimensões. Ela é dinâmica, ela é também orgânica, mas ela também é intencional. Então, por exemplo, a reunião na casa, ela tem que ser intencional. A reunião nossa aqui, ela tem que ser intencional. Tudo que nós fizermos e movimentarmos como igreja, nós temos que colocar intenção nisso. Nós temos que colocar desejo, nós temos que colocar vontade. Senão a gente vai viver uma vida comum, uma vida medíocre, como a maioria vive. E nós não fomos chamados para viver de acordo com a maioria, nós fomos chamados para viver como igreja. Amém? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor na terra. E eu estava pensando nisso há poucos dias, né? E eu me lembrei de uma estatística onde fala sobre. É uma estatística que eu ouvi há muitos anos, que eu achei muito interessante e eu sempre uso ela. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, diz que Jesus, vendo as multidões, tendo se aproximado dos seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ali, Mateus 5, né? 6 e 7, que é catequese para todos nós. E aí eu fiquei pensando, né? Grandes multidões seguiam Jesus. De que é composta aquela multidão? Você, estudando a palavra, você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Ele já está dizendo, aproximaram quem? Seus discípulos. Então, naquela multidão, havia uma classe de pessoas chamada discípulos, certo? Mas nós vemos também que havia também fariseus, haviam saduceus, haviam os religiosos que seguiam a Jesus. Mas havia também alguns incrédulos. Então nós podemos definir que naquela multidão que seguia Jesus haviam ali os incrédulos, os religiosos e os discípulos. Ficou fácil ou não? Muito bem. Nós hoje vemos no Brasil uma estatística em que a igreja no Brasil ela cresceu vertiginosamente. O número de evangélicos assusta os governos. Olhar para a igreja chamada evangélica como é que eu posso dizer assim, é propaganda eleitoral, é anseio eleitoral, porque o povo evangélico ele hoje tem uma expressão numérica na cidade, no país, onde você está. Agora, de que é composta essa multidão de evangélicos? Aí nós precisamos voltar à palavra e compreender que, da mesma maneira que no tempo de Jesus multidões seguiam ele, hoje existe uma multidão chamada cristã no Brasil que segue a Jesus. Mas nessa multidão, será que existe esses 3 tipos de pessoas? O que você acha? Sim. Agora, quem é você? É importante se definir. Quem sou eu, né? Obviamente, essa é uma pergunta que ela mapeia, ela está em torno de todas as religiões. Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou? Você já fez essa pergunta? Essas 3? Certamente você já deve ter pensado nisso. Muito bem. Evangélico por si só não expressa a vida de quem Deus diz que você é. Deus não diz a alguém que você precisa ser. Uma vez que você está em Cristo,
Você já é o que Deus disse que você é. Agora, se a tua vida está condizente com isso ou não, aí são outros 500. E aí nós precisamos enquadrar a nossa vida com aquilo que Deus diz que você é. Você precisa levar a sua vida próximo dessa realidade. O doutor Robert Charles Sproul, num livro que ele escreveu, ele disse que a palavra evangélico tem se tornado tão inclusiva que corre o perigo de se tornar vazia de significado. Hoje você já tem a palavra evangélico não praticante. Né? Antigamente só havia o católico não praticante. Mas hoje você já tem, eu sei o que, eu sou evangélico não praticante. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o negócio é esse? Então tá claro que esse tal evangélico, ele está desviado. E muitas das vezes dentro da igreja, no meio da igreja. Desviado no meio da igreja. É um desavisado, não é um desigrejado apenas, é um desavisado. Ele está vivendo uma vida segundo a sua própria ótica. E quando nós olhamos também para a missão que Jesus veio fazer, o que Jesus veio fazer? Ele veio salvar o homem, certo? E como homem, ele veio fazer discípulos. Então nós começamos a entender que a visão de Deus para a tua vida, você que recebeu Cristo, é que você não seja multidão, que você não seja religioso, que você não seja um incrédulo, mas que você seja um discípulo de Jesus. E ser um discípulo é aceitar o discipulado do Espírito Santo na sua vida. O nosso discipulador é o Espírito Santo. Ele é o nosso discipulador principal. E quando eu falo que é o Espírito Santo, eu não estou anulando a vida de um irmão que vai cuidar de você. Ao contrário. O Espírito Santo habita nas pessoas e esse Espírito Santo quer nos discipular através de outras pessoas que já viveram experiências na palavra e podem ajudar você a viver como um discípulo. É um discípulo ajudando outro discípulo. Mas a importância de você compreender quem é você. Então, aí, nesse discorrer, você vai poder se autodescobrir. Ou, quem sabe, chegar à conclusão que você ainda não está vivendo assim como um discípulo. Vamos lá. Em Mateus 28, quando Jesus ele nos chama e nos convoca para a missão dele, uma das coisas boas que eu tenho aprendido na minha vida ao longo dos anos, que me traz muito descanso, é que a gente costuma dizer assim, eu tenho um chamado, né? Mas eu tenho um chamado para fazer parte de uma missão. A missão não é minha, a missão é de Cristo. Eu me sujeito a Cristo e eu me torno participante dessa missão. Mas a missão não é minha. E entender que a missão não é minha, gente, tirou vários quilos das minhas costas. Por quê? Porque a gente fica pensando que a gente faz a obra de Deus. A gente não faz a obra de Deus. Há 30 anos eu descobri uma coisa que também me libertou muito. A obra de Deus não é aquilo que eu faço. A obra de Deus sou eu. Você é a obra de Deus. Deus trabalha na sua vida em todo tempo para ajudar você a viver como um discípulo de Jesus. Ou seja, você se tornar semelhante a Jesus. Não é você se tornar um bom evangélico, um bom religioso, mas um discípulo de Cristo. E em Mateus 28, nós conhecemos esse texto, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos ou todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma coisa interessante, Jesus não disse para a gente ensinar a guardar, ou melhor, Jesus não disse para a gente ensinar o mandamento. É ensinar o quê? A guardar o mandamento. A igreja me passa uma ideia de que ela tem ensinado o mandamento. Pega uma apostila muito boa, ou a própria Bíblia, e ensina o mandamento. Mas ensinar a guardar o mandamento não é aula.
não é uma classe. É ensinar a guardar, é ensinar a aplicar na vida, ensinar a viver o mandamento. Isso se parece muito com a relação de pai e filhos. Porque o pai, ele não tem que ensinar o filho apenas a conhecer um livro. Ele tem que ensinar o filho a viver o que o livro está dizendo. Então, o pai vai ensinar. Ele pode pegar um livro de boas maneiras, boas manias, por exemplo, de educação na vida e ensinar o filho, olha, está escrito aqui que para você escovar os dentes, você pega a escova, você molha ela, põe uma pasta, um pouco de pasta, você vai friccionando de um lado para o outro, está tudo escrito. Mas o filho não vai fazer. O pai vai ter que pegar na mãozinha dele. Quem é pai aqui e é mãe, ou foi, sabe bem o que eu estou dizendo. E até na qualidade de avô, algumas vezes você ajuda, socorre a fazer isso. Mas não adianta ler o livro. Eu estava com meus netinhos lá em Santo André, e ele pediu para eu ler um livro, né? Não sei, neto é engraçado, neto gosta de pedir avô para ler, né? Aí eu fui ler um livro para ele, era sobre tomar banho, sobre essas práticas, né? E aí eu virei e falei assim, bom, agora nós vamos para a prática, vamos lá no banheiro que o vovô vai mostrar para você o que está escrito aqui. O que é escovar os dentes. Aí vamos lá, peguei. Aí, vovô, eu já sei. Eu sei que você já sabe, mas deixa eu te ensinar. Aí, deixa eu brincar com você de vovô. Foi muito interessante. Muito bem. Jesus disse, ide fazei discípulo. Essa ordem de Jesus, que ele deu aos discípulos, ó, ele deu a quem essa ordem? A quem? Aos discípulos. Então vai pensando aí, se você é um discípulo, essa ordem é para você. Essa ordem não é para o pastor. Também, né? Obviamente. Mas não é só para o pastor. A igreja, ela pega a ordem que Jesus deu para todos e joga para alguns. Fazer discípulo é um compromisso de todo aquele que é discípulo. Falou, ele deu a seus discípulos. Agora, a gente precisa compreender esta ordem de forma completa. Por que de forma completa? Porque Jesus está falando através da leitura do evangelista Mateus. Mateus capítulo 28. Mas eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela cronologicamente, Mateus foi escrito depois do livro de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Depois é que foi escrito Mateus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que Mateus vem primeiro, porque está organizado assim. Mas cronologicamente não, vem primeiro Marcos. Então, para você cumprir o que está escrito em Mateus de fazer discípulo, você tem que entender o que foi dito pela boca de Marcos. E Marcos diz o quê? Ide, pregai o evangelho. Então, a obra de fazer discípulo começa na pregação do evangelho. Então, todo discípulo foi chamado para pregar o evangelho. Uma pergunta não precisa responder. Você pregou o evangelho para alguém essa semana? Se você não pregou o evangelho, como é que você quer fazer discípulo? Você tem que pregar o evangelho. Ah, não, mas lá na igreja tem um irmão que é evangelista, ele prega que é uma beleza. Não, negativo, forma. Você foi chamado como discípulo para pregar o evangelho. Amém? Então você prega o evangelho. Ah, mas eu sou tímido, eu tenho vergonha. Pô, Jesus não falou, se você for tímido, não precisa. Ele falou para todo discípulo pregar o evangelho de Marcos. Pregar o evangelho para quê? Para fazer discípulo, Mateus 28. Os evangelhos, para você ter a compreensão dessa missão, você vai ter que somar os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos dentro da teologia como evangelhos sinóticos. São evangelhos que eles são inseparáveis. Por isso que eu estou dizendo para você, sem medo de errar, que a obra de fazer discípulo vai começar na pregação do evangelho. E não se preocupe, porque João, no evangelho de João, ele vai dizer que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Então, você já está convocado para isso. Para quê?
para pregar o evangelho e para fazer discípulo. Você está cuidando de alguém? Não precisa responder, obviamente. Só para você, responde só para você. Você está cuidando de alguém? Ou dá muito trabalho? Eu quero dizer para você que dá trabalho. Quando você decide ser um discípulo, você está decidindo trabalhar. Trabalhar nessa obra que Jesus nos chamou. Amém? Marcos escreveu Ide pregai. Lucas, capítulo 9, ele escreve sobre o poder e a autoridade para fazer discípulos. João nos escreve sobre a vinda do Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade, onde Jesus sopra sobre eles o Espírito para que eles pudessem cumprir. Então, a obra de fazer discípulo é um mandamento de Jesus, que começa com a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Você sabia que você tem o Espírito Santo, né? É porque o Espírito Santo parece que é o Deus esquecido. Está aí a recomendação de um livro para você ler. Espírito Santo, Deus desconhecido ou Deus esquecido. Lê esse livro que eu acho que vai te ajudar muito nesse sentido. Em certa ocasião da vida de Jesus, ele teve que fazer uma escolha entre ter uma multidão de 5.000 pessoas que o seguiam, por causa dos benefícios, inclusive, que recebiam, ou ter 12 seguidores leais. Obviamente que eu imagino que Jesus não fez esse cálculo, eu vou ter 12. Não, ele foi ouvindo o pai foi dizendo para ele a quem ele deveria chamar, e ele foi chamando. Então, se você quer cooperar com essa obra de edificação, se você entregou sua vida a Jesus, se você se tornou um discípulo de Jesus, é importante que no seu rol de relacionamento, você comece a orar a Deus para saber quem Deus quer que você discipule. Quem Deus quer que você ajude a viver como um discípulo. Vou repetir. Essa não é uma obra do pastor, somente do pastor. Essa é uma obra da igreja. A igreja precisa se comprometer em fazer discípulo. Não é apenas se envolver nisso. Não, lá na igreja tem discipulado, mas você não cuida de ninguém. Você está envolvido na obra, mas não está comprometido. Lembra do omelete? Lembra do omelete, não? Porque o omelete é gostoso, não é gostoso comer um omeletezinho de vez em quando? Mas o omelete, para ficar gostoso, ele precisa de um toque, um requinte. O que é? O bacon. Quem fornece o ovo? Quem fornece o bacon? A galinha coloca o ovo, ela participa desse negócio, mas ela segue a vida dela. E o porco? Ele tem que morrer. O discipulado, se você não morrer, não funciona. Tanto para você ser, quanto para você fazer. Dá trabalho. É cansativo mesmo. Mas é uma obra linda, maravilhosa, quando você vê a vida da pessoa sendo transformada e você participando dessa transformação. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa mais bela, mais sublime de você ver uma pessoa que chega na tua vida, na vida da igreja, e você se ocupa em ajudar, não é se preocupa, é se ocupa em ajudar, em servir com a palavra, com a tua vida, trazendo ela para perto. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho. Não tenha dúvida. Mas é um trabalho satisfatório. Eu afirmo isso para você, que eu estou nessa jornada há mais ou menos 40 anos, sendo e fazendo discípulos. E tem sido uma benção para mim. Porque, na verdade, aquele que pensa que vai dar para a pessoa, na verdade, ele mais ganha do que dá. Sabia? Porque, olha só, a obra, quem é a obra? Então, Deus vai colocar pessoas perto de você para ajudar você a se parecer com Jesus. E o discipulado é uma ferramenta fantástica. Rapaz, só Deus para ter umas ideias como essa, né? Eu não teria essa ideia, não. Então, Jesus, ele abriu mão de uma multidão que o elogiava, honrava e queria, na verdade, comer e tirar proveito dos benefícios dele. Uma decisão entre muitos consumidores. Jesus tomou poucos fiéis discípulos. Refiro-me à multiplicação dos pães narrada em João 6.
Lemos que a multidão extasiada com o milagre quis proclamar, inclusive, Jesus como rei, mas ele se recusou. João 6, verso 15. E no dia seguinte, Jesus também se recusa a fazer mais milagres diante da multidão, pois ele percebe que estão seguindo ele por causa dos pães que comeram. Jesus olha e fala: não, vocês estão me seguindo só pelo pão que perece. Vocês não estão me seguindo por minha causa. Foi o meu caso, como o Renato colocou aqui. Naquele tempo, eu estava lendo a Bíblia porque eu tinha que pregar naquele dia. É certo fazer isso? Mas não estava santo. Nem tudo que é certo é santo, nem tudo que é errado é pecado. Naquele dia, era certo o que eu estava fazendo, mas não estava santo. Porque eu estava fazendo para me gloriar. Eu estava fazendo não para ter intimidade com Deus, eu estava fazendo para ter o que dá para as pessoas. Você pode dizer assim, mas isso é certo, eu não estou dizendo que está errado. Está certo, mas não está santo. Porque o motivo nosso de ler a palavra é, sobretudo, ter comunhão com Deus. É desfrutar da presença de Deus. Por isso que você tem dificuldade para ler a Bíblia. Você tem dificuldade para ler a Bíblia? Ixi, eu tenho certeza que tem. Mas por que isso? Porque é uma luta, é uma batalha espiritual que você enfrenta. Existem espíritos que conspiram contra você ter comunhão com Deus. Existem coisas psíquicas que atrapalham, a tua mente se perde rapidamente. É um negócio espiritual, só pode ser espiritual isso, não tem outra dúvida sobre isso. Então os discípulos estavam ali querendo, na verdade, se beneficiar da vida de Jesus, mas não desfrutar da vida de Jesus. E é muito curioso, porque Jesus começa a pregar para eles o reino. A Bíblia diz que eles começaram a ficar meio chateados com Jesus, foi saindo um por um, a começar pelos mais velhos, porque eu acho que os mais velhos têm mais pecados, né, para confessar, e começaram a sair, daqui saiu, dali só ficaram os 12, só os discípulos. Aí Jesus, olha a atitude de Jesus. Jesus não negociou o reino. Ele falou: e vocês aí, não querem ir também, não? Aí Pedro se levanta, né? Aquela frase. E Pedro vai e responde a Jesus. O que Pedro respondeu a Jesus? Para onde? Isso, para quem? Por que para quem? Porque Pedro estava buscando Jesus. Pedro não estava buscando o que ele podia oferecer. Então, um discípulo, ele não busca o benefício de Deus. Um discípulo, ele busca a Deus. Pronto. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, um discípulo é aquele que ama Jesus e busca Jesus por quem ele é. Aquilo que ele pode oferecer e até usar a sua vida, vem depois. Então, corrigir a tua motivação nesse sentido é fundamental na vida de um verdadeiro discípulo. Jesus poderia ter satisfeito as necessidades da multidão e saciado o desejo dela de ter mais milagres, sinais e pão. Não faltou a ele poder. Não falta a ele poder. E eu, particularmente, creio, e tenho experimentado isso, que nesses últimos tempos nós vamos experimentar muitos milagres de Jesus, inclusive no meio da igreja. Porque nós já temos uma igreja que é apostata da fé. Nós já temos uma igreja que não anda por fé, confunde fé com desejo. E está vivendo mais fundamentado no desejo que tem do que na fé em quem Jesus é. Esse dia meu estava em casa, estava lá em Brasília, e foi curioso. Eu pensando nisso, me veio uma canção assim na mente, e às vezes eu tenho a mania, às vezes, de corrigir, tentar corrigir algumas letras, né? De algumas canções, né? Hoje mesmo a gente estava cantando aqui, Eu Não Saberei o Preço. Como é que é? Eu nunca saberei o preço. Aí eu fiquei pensando, não, cara, eu sei. O preço dos meus pecados foi o sangue derramado na cruz. Comecei a avaliar se a letra não tem que fazer alguma, né? Aí eu estava lá em casa, aí veio uma música assim que diz assim, És Deus de perto e não de longe. Eu pensei, não, o meu Deus, ele é de perto e é de longe.
Não há limite para ele, né? Aí eu fui tentando encaixar ali para mim a canção. Bom, aí cheguei em casa, a minha esposa falou para mim que a irmã dela estava indo para o hospital, internada, estava sofrendo, levaram ela às pressas, com muita dor e tal. Aí eu peguei e falei, deixa eu conversar com ela. Aí liguei para ela, falei, ô Cunha, tudo bom? Tudo bem? O que está acontecendo? Ah, meu cunhado está aqui, então não sei o que é. Eu falei, peraí que eu vou orar por você. Aí eu orei por ela e orei com essa fé, com esse entendimento. E eu orei e falei assim, Senhor, Tu és Deus de perto, e o Senhor é Deus de longe. Eu nem tenho condições de ir lá em Natal agora, mas o Senhor pode. Toca agora na minha cunhada. E para a glória de Deus, 2 horas depois, ela saiu do hospital e estava indo para a academia. Aí gravou um vídeo, eu tenho aqui o vídeo, ela contando, chorando, que Deus visitou ela e tal. Aí eu peguei e depois devolvi para ela. Falei, filha, Deus curou você para você não ter dúvida quem Ele é e o que Ele pode. Agora, se entregue a quem Ele é. Para de viver uma vida de qualquer maneira aí. Aí eu preguei o evangelho. Então eu creio que Deus vai usar a sua vida para curar pessoas, para que as pessoas não tenham dúvida de quem é Deus e daquilo que Ele pode. Mas você não fique só naquilo ali, não. Pregue o evangelho. Porque agora ela está pronta para receber o evangelho na vida dela. Amém? E, por favor, para de oferecer remédio antes de orar. Pare com esse negócio. Pare de oferecer medicação. Amém. Se vai usar medicação, eu uso medicação. Mas ore primeiro. Até para tomar o remédio, você tem que ter fé. Se você toma um remédio sem ter fé, não funciona. Deu para entender ou não? Então, por favor, ore primeiro. Você vai experimentar milagres de Deus através da sua vida. Deus usando você para isso. Mas não se esqueça, Deus vai usar você para operar um milagre na vida de alguém, para você pregar o evangelho. A cultura atual incentiva a mentalidade de consumismo. Jesus preferiu fazer discípulos do que consumidores. Porque quando eles estavam querendo só consumir o pão, Jesus percebeu isso e ele falou, não, negativo. Eu vim aqui para fazer discípulo, não vim para fazer consumidor. Então Jesus não alimentou na vida deles aquele consumismo. E hoje tem pessoas, por exemplo, que às vezes Deus planta ele num grupo para viver como igreja, e às vezes aquela parte da igreja não atende o seu consumismo. É por isso que tem gente pingando de galho em galho, sai de uma igreja, vai para outra, como se pudesse mudar de igreja. Ninguém pode mudar de igreja, amado. Só tem uma igreja. Como é que você muda de igreja se só existe uma? Você não pode mudar. O que você tem que entender é onde Deus te plantou, com quem Deus te plantou. Não é nem plantado num lugar, é plantado em quem. Porque a igreja não é um quê e nem é um lugar, nem é um onde. A igreja é um quem, a igreja é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, as pessoas ficam querendo buscar um lugar onde ela se sinta bem. Aí fala, pastor, mas peraí, eu não tenho que procurar um lugar onde você se sinta bem? Eu falei, depende. Porque isso pode ser mais orgulho, mais egoísmo do que qualquer coisa. Pode ser só o teu consumismo. Porque um discípulo, ele não tem onde reclinar a cabeça, é o que diz a palavra. Né? Diz lá que as aves têm seus ninhos, as andorinhas, como é que é? As raposas têm seus ninhos, as andorinhas, não. As raposas têm os seus covis e as andorinhas têm seus ninhos. Mas o filho do homem, quem é esse filho do homem? É Cristo. São os discípulos de Jesus. Deus vai colocar você, às vezes, em lugar que você não quer. Mas é ali que ele vai transformar você à imagem de Jesus. Pô. Eu, por exemplo, se eu fosse escolher, eu não estaria morando em Brasília, deixando meus filhos aqui, meus netos. Não, eu tenho uma convicção. Deus me levou para Brasília para seguir essa obra na minha vida e na vida dos meus filhos também. Na época, Deus me falou sobre a diferença entre emancipação e honra. Todo filho foi feito para ser emancipado. Pay attention aí, pais. Todos os filhos foram criados já dentro dele como uma semente de emancipação. Tem pai que cria filho para si. Não, tem que criar filho para Deus, para emancipar ele um dia, para enviar. Ele é como flecha na mão do arqueiro.
Então a gente tem que emancipar, para que os filhos vivam e cresçam experimentando o propósito e a vontade de Deus na vida deles. Mas dói? Dói, claro que dói. Toda vez que eu venho a São Paulo, é choro chegando, choro saindo. Eu fui visitar lá minhas netinhas, lá, filho desse casal abençoado está ali, e cheguei lá, agarraram na minha perna. Não, vovô, não vai não, pelo amor de Deus, esse negócio dói demais. Mas como dói esse negócio? Mas o que eu posso fazer? Aí tem que sentar, né? Ter aquele traquejo ali, conversar, explicar. Vamos fazer o seguinte, vocês vão orar para o vovô ir embora, para Jesus guardar o vovô no caminho. Aí você trabalha aí um pouco ali. Mas eu não estou em Brasília porque eu quis, porque eu gosto de Brasília simplesmente. Não. Se perguntar para mim onde você quer morar, São Paulo, perto dos meus filhos, perto dos meus netos. Mas antes de escolher ficar com meus filhos, eu escolhi ter Jesus, a vontade dele. Amém? Então, Deus vai plantar você num ambiente onde vai favorecer você viver como um discípulo e não como consumidor. Jesus, nesse texto, ele acabou com essa semente do consumismo. E é lamentável saber que hoje a igreja, inclusive, ela oferece o consumo. Oferece. Tem igrejas, por exemplo, que faz chamada na nossa aqui, ó, estacionamento grátis, salinha para criança, é não sei o quê. Aí o cara vem por aquilo que está sendo oferecido. Ele não vem para ser quebrantado, não vem para ser transformado, ele não vem para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque para se tornar um homem de Deus e mulher de Deus, pode ter certeza, você vai ser tocado na sua vida. Tem um irmão que a esposa dele caminhava conosco e ele não. Aí um dia eu ouvi dizer que ele falou: não, eu não vou congregar aí não, pô, esse cara aí gosta de se meter na vida dos outros. Aí um dia teve um churrasco, né? A gente estava lá no almoço, aí ele estava lá dentro, no meio. Ele veio, né? Pro churrasco que ele veio, ó, que coisa. Aí eu encostei nele assim e tal, conversa daqui, conversa dali. Eu falei, cara, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não vem congregar com a gente, por quê? É verdade que você acha que a gente aqui se mete na vida dos outros? Né? Te falaram, é? Eu falei, falaram. Aí ele falou assim, é isso mesmo? Não, cara, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, não. Eu falei, cara, então é melhor você não vir mesmo, não, porque se você vier, eu vou me meter. Vou me meter. Eu não vou aguentar ver você endividado do jeito que você está e não tentar te ajudar. Eu sou irmão, eu sou amigo, sou pastor. Eu não consigo ver um irmão endividado que tinha tudo para ter uma vida livre financeira e eu não tocar na sua vida para ajudar você a sair desse enrosco. Porque eu fui endividado e hoje eu estou livre, eu sou próspero. Hoje eu tenho na minha conta e posso ajudar. Graças a Deus. Eu digo hoje, não é hoje, não, foi naquele dia, tá, irmão? Antes que você mande o Pix para mim, ó, meu Pix é. Então, aí eu peguei e falei isso para ele. Então, a igreja, o discípulo, ele é aquele que ele faz questão de ser ajudado. Ele não espera alguém se meter, inclusive. Ele se oferece, fala, irmão, estou com um problema. O que é? Cara, minha mulher me ajuda. Aí você vai ajudar ele com o problema com a mulher, tu descobre que o problema é ele. Aí tem que andar na luz e ajudar. Amém? Então, quem vive para ser discípulo e quer viver como discípulo, tem que entender essas coisas. Senão, você vai viver como consumidor. Jesus poderia ter satisfeito as necessidades daquela multidão, saciado o desejo dela de ter mais milagres, sinais, pão, teria sido feito rei e teria o povo ao seu lado. Mas o Senhor preferiu ter um punhado de pessoas que o seguia pelos motivos certos e ter uma vasta multidão, do que ter uma vasta multidão que fazia isso por motivos errados. Ele preferiu discípulos a consumidores. A cultura atual incentiva a mentalidade de consumismo, mas o chamado cristão é para o discipulado genuíno. O chamado de Jesus nunca foi confortável, mas sim confrontador. Desde o início, ele deixou claro que segui-lo implicaria em renúncia. Em um contexto que muitos se aproximavam por curiosidade, interesse ou entusiasmo momentâneo,
Cristo estabeleceu um critério que filtrava as intenções. Ele diz, aquele que quiser, está lá no livro de Lucas, capítulo 14, aquele que quiser, ele nem falou aquele que puder, porque ninguém pode, de si mesmo não pode, tem que querer. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renuncie a tudo quanto possui, tome a cruz e siga-me. Olha que coisa. Já está percebendo que não é um caminho confortável. É um caminho de confronto. Onde você vai precisar se submeter ao confronto da palavra. E Deus vai usar quem? Pessoas. Irmãos. Você lembra lá na visão lá de Jeremias, quando ele fala acerca do oleiro? Que ele falou para descer, lá falarei contigo, e lá ele vê um vaso sendo todo quebrado, não é isso? Aí ele joga-se no forno novamente, derrete, vira o barro, aí o oleiro vai fazer o vaso novamente. Você já viu um oleiro fazendo barro? Alguma vez, não? A forma tradicional, eu não sei hoje como é a forma industrial, mas a forma tradicional, o cara tem uma máquina lá, que ele sentado, ele põe um tucho de barro assim, ele vai tocando com a perna assim, a coisa vai girando, e ele vai botando assim, vai botando, mete o dedo, já mete o dedo, já viu aquele irmão chato que vem meter o dedo assim, mete o dedo ali, pá, e vai girando e vai ganhando forma, daqui a pouco ele vai com as duas mãos, uma por dentro, outra por fora, uma por dentro, até modelar o barro. A mão de dentro é quem? É Deus. E a de fora? Sou eu. É aquele irmão que Deus colocou na sua vida que você escolhe, que tem que ser uma escolha, para discipular você. Aí o barro vai sendo moldado. Ó. Mão dentro e mão fora. Mão dentro e mão fora. Daqui a pouco está um vaso que é uma beleza. Uma lindeza de gente. Bota fazer o quê? Vai cuidar de outro. Vai fazer o quê? A mesma coisa. Mete o dedão, faz o buraco, aí começa. É um processo. E assim vai. Discípulos que fazem discípulos. Se você não se enquadra com isso, você está correndo um sério risco de ser um consumidor. Sério risco. O chamado de Jesus, como eu disse, nunca foi confortável. Ele disse negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não significa anular personalidade ou dons, mas submeter desejos, opiniões e ambições ao senhorio de Cristo. Eu dei aqui um exemplo meu, embora não é bom falar de nós mesmos, mas dei esse exemplo meu. O meu sentimento está aqui com meus filhos, meus netos. Mas eu tive que submeter esse desejo a Deus. E de vez em quando eu falo com ele, Senhor, se eu quiser me levar de volta para São Paulo, eu estou facinho. Desejo. Apesar de eu ter esse meu genro aí, que é uma benção. Brincadeira. Esse é meu genro preferido, esse aí. O outro é predileto. Negar-se a si mesmo não significa anular personalidade ou dons, mas submeter desejos, opiniões e ambições ao senhorio de Cristo. Lembrando que um discípulo, Jesus não é salvador dele apenas, é Senhor, é dono. E se é dono, você não pode fazer o que você quer. Você não pode congregar onde você quer, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Oh, glória, daqui tem crente mesmo. É reconhecer que ele não é um recurso para melhorar a minha vida. Ele é a minha vida. O discipulado começa com a negação do ego, o abandono do egoísmo e a sujeição a Cristo e a sua palavra. Isso confronta diretamente a mentalidade contemporânea que ensina que a vida deve girar em torno da satisfação pessoal. A cultura afirma que devemos buscar aquilo que nos realiza. Eu estava conversando com uma pessoa que ela estava procurando um local para congregar, e ela encontrou um local, mas ela disse que não ia ficar lá nesse local, porque lá não tinha escolinha de criança.
Curiosamente, ela e o marido são professores na rede pública. E ele não estava nem congregando comigo, nem veio congregar comigo. E eles estavam me contando isso. Eu falei, mas gente, você não acha que lá onde vocês visitaram não tem escolinha para criança? É isso mesmo que você falou? É. Vocês são o quê? Professor. E é. Você acha que Deus não está falando com vocês, não? Não, mas a gente até gostou de vocês aqui. Não, pelo amor de Deus, congrega lá. Não vem para cá não. Aqui já tem professor, já tem escolinha, já tem tudo. Aí eu perguntei para ele assim, aí ela falou, mas lá não está organizado. Eu falei, já entendi que não está organizado. Deus está chamando vocês para ajudar essa parte da igreja. Mas, pastor, a gente gostou de você. Não tem problema, vai na minha casa, vem aqui de vez em quando. Mas congrega lá, o pastor lá está desesperado orando para o professor de escolinha. Fica lá, meu filho. Ele falou, eu não estou entendendo o senhor. Eu falei, eu acho que não está entendendo mesmo, não. Vai para lá, pô. Eu falei, aí teve 2 irmãos na igreja lá em Cianorte, no Paraná. A gente tem plantado a igreja lá, o reino. E aí 2 casais me procuraram dizendo que estava saindo da congregação. Aí eu perguntei, mas o que você está saindo? Falei, pô, aqui não tem trabalho com criança, eu estou com meus filhos pré-adolescentes, daqui a pouco não tem outros adolescentes aqui, ele vai casar com quem? Eu falei, cara, Adão não teve esse problema. Fica tranquilo. Deus providenciou para ele uma mulher que nem tinha, nem no bairro que ele morava, tinha outra adolescente para ele, pré-adolescente, seja o que for. Aí eu falei, o problema de vocês, já sei o que é. Vocês não querem trabalhar para Deus na obra. Aí ele falou, não, pastor, não. Falei, não, vocês estão querendo ir para lá, para a igreja, para começar um trabalho lá? Ele falou, não, mas lá já tem. Eu falei, então pronto, vocês estão indo para comer, pô. Vocês já, não, a gente quer trabalhar na obra, então procura uma igreja ruim. Uma igreja que não está funcionando o negócio. E se você quiser, eu te apresento uma. O pastor aqui está mal das pernas, o líder da música já desistiu, falou que não vai tocar mais. Eu te apresento. Graças a Deus eles ouviram, ficaram lá, estão cooperando. Uma benção, né? Então, isso confronta diretamente essa mentalidade consumista, essa tensão. Perdão, deixa eu voltar aqui para pegar o contexto. A cultura afirma que devemos buscar aquilo que nos realiza. O evangelho afirma que devemos morrer para nós mesmos. Essa tensão revela se somos discípulos ou apenas consumidores espirituais. O chamado de Cristo não promete conforto constante, mas promete transformação real. E ser transformado dói. Eu lembro uma vez que eu tinha um vaso de planta, e aí um dia, eu costumado de manhã, parava ali, ficava ali orando e tal, olhando para a planta. E um dia eu percebi que havia um casulo, era um casulo, não, uma lagarta. Isso, era uma lagarta. E aí ela foi formando aquele casulo e tal. E ela começou a sair a borboleta, né? Ela começou a romper aquele casulozinho ali. E todo dia eu olhava para ali, para aquela plantinha. E eu peguei e falei assim, cara, eu imagino a dor que ela deve estar tendo para virar borboleta. Porque ela tinha que romper a casca, né? É igual o pintinho também, né? No ovo, a gente tem que já nasce trabalhando, tem que fazer alguma coisa ali, né? Para romper. Então, eu comecei a perceber que a transformação da nossa vida, por isso que ela envolve sofrimento, ela envolve tribulação. Para você viver como um discípulo, você vai ser convidado a passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. O chamado de Cristo não promete conforto, mas promete transformação. E essa transformação, muitas vezes, dói. Ele disse tomar a cruz. A cruz expõe o nosso orgulho, a nossa autopreservação e nosso desejo de controle da vida, pois ela nos ensina a sofrer a justiça, deixar a injustiça e a praticar a justiça. Uma pergunta. A cruz
na vida de Jesus foi justa ou injusta? Hein? Quem acha que foi injusta? Injusta, levanta a mão. Foi injusta? Foi? A cruz na vida de Jesus, ela foi justa ou injusta? Porque a morte de cruz era uma morte para o pior bandido que existiu, o cara mais pecador. Aí a pergunta é, quem acha que foi injusta? Levanta a mão. Tá. Quem acha que foi justa? Levanta a mão. Certo. As duas coisas. As duas coisas. Ela foi justa porque foi o pai que sentenciou e ele tinha que morrer mesmo. Então, nesse caso, ela foi justa. Mas ela foi injusta porque nele não havia pecado algum. Agora, olha só que coisa interessante. Se Jesus está dizendo para ser discípulo tem que tomar a cruz, você já tem que levar no combo sofrer injustiça. Qual tem sido a tua reação quando alguém age com injustiça com você? Estou lembrando vocês que eu estou ajudando vocês a pensar se você tem sido discípulo ou consumidor. Quando a tua mulher faz uma injustiça com você, como é que você reage? Seu marido? Seu patrão? Seu pastor? Aí você, não, ele está sendo injusto comigo. Então, tomar a cruz subentende um combo de sofrer injustiça. Como dói. E muito, não é pouco não. Seguir a Cristo implica permitir que Ele trate essas áreas na nossa vida. O discipulado não é apenas aprendizado intelectual, é transformação. O evangelho verdadeiro confronta. Ele chama ao arrependimento, à confissão, à mudança, à disciplina espiritual. Como você pode ser um discípulo se você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua, você não tem momento na tua casa sozinho com Deus, você não se entrega, ou você espera que domingo vai vir aqui os pastores vão pregar uma palavra, vai vir um magrelo de longe, o cara prega. Não, você tem acesso a Deus. Foi pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele nos preparou. Você já tem essa liberdade. Não há mais o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. O véu já foi rompido. Você não precisa depender de discipulador, de pastor, de ninguém para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão com Deus. Você pode até precisar de uma ajuda, mas não depender. Por que não? Porque o véu foi rasgado. Jesus já abriu isso para nós. Disciplinas espirituais. Gladys, tem um amigo meu chamado Gladys de Paula, que tem uma série de vídeos falando sobre disciplina espiritual. Vai lá, acha lá, na página. E tudo isso para nos conformar à imagem de Cristo e a manifestar as suas virtudes. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Discípulo é exclusivo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar suas virtudes. Eu não vou entrar aqui, porque isso aqui é um livro que eu estou escrevendo, mas vou falar para você assim, por exemplo, apenas 2 virtudes que você precisa aprender. Quais são? Que Jesus deu destaque a elas. Quem lembra? Manso e humilde. Ele falou, Jesus disse, inclusive, para mim, é o remédio para os ansiosos e cansados, com a alma cansada. Porque o texto diz lá, vinde a mim. O que mais? Que estáis. E eu vos
Tomai, aprendei, achareis. Então, o cansaço é a ausência da mansidão e da humildade. Se você vai aprender mansidão e humildade e vai achar descanso, eu entendo que o cansaço é a ausência disso. E o que é ser manso? Ser manso é desenvolver a capacidade de ser guiado. Ser manso é desenvolver a capacidade de ser dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, que está na vida da igreja. Então, ouvir conselhos, ouvir o que os mais velhos, ouvir o que os irmãos que vieram antes de nós têm a nos oferecer como conselho, é desenvolvimento de mansidão. Captou a mensagem? Como diz alguém, pegou a senha. Ser humilde. Ser humilde não é você se reconhecer quando você está certo, não. Principalmente, perdão, não é só reconhecer quando você está errado, não. Quando você está errado, você tem a obrigação de reconhecer. Mas é quando você está certo ou acha que está certo, mesmo assim você cede. E eu não estou falando de omissão, não. Você fala o que tem que ser dito, confia que Deus vai trabalhar. Amém? É orar, confiar, servir, esperar. É um remedinho. Orar, confiar, servir, esperar. Você ora, confia na oração em quem você orou, serve aquele cidadão abençoado, a cidadã abençoada, espera que a obra será feita. Porque em Isaías 26, verso 12, diz que a tua obra, Senhor, tu as fazes por nós. Franco me ensinou que tem duas coisas que cansam a gente. Uma, você tentar fazer aquilo que só Deus pode. Você já tentou convencer a tua mulher que você está certo e ela está errada? Cansa, não cansa não? Não cansa? Viu, Roberto? Você já tentou convencer o seu marido que você está certa e ele está errado? Cansa. Então, o pastor, ele não tem que tentar convencer o discípulo que ele está errado, não. Fala o que crê e confia que Deus vai fazer a obra, mano. Descansa. Não seja omisso, fale o que é preciso dizer, mas não tente convencer o outro que ele está errado. Você vai cansar. Aí vai daqui a pouco, não, esse negócio de discipulado não dá certo, não. Isso é, rapaz, isso cansa muito. Mas nós não podemos jogar a criança fora, não. É só a água suja da banheira. O discipulado é mandamento. Jesus deu essa ordem a nós. Então, a manifestação das virtudes, essas duas básicas, eu vou parar aqui: mansidão e humildade. Você se humilha, Deus dá graça. Porque Deus dá graça aos humildes. Dá graça para quê? Para que as virtudes sejam manifestas. Mansidão e humildade. E a humildade, para quem gosta de frase de Facebook, é a mãe de todas as virtudes. Você acha que foi à toa que Jesus começou o Sermão do Monte com a humildade? Bem-aventurados os humildes. Aí depois ele discorre outras virtudes. Então eu acredito que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, se você pensa em chorar com quem chora, sem humildade, é impossível. Vai ser um choro, lágrima de crocodilo, como diz o outro. Enfim, vou correr aqui um pouquinho agora. A distinção entre discípulos e consumidores foca no compromisso versus a satisfação pessoal. Aí vamos lembrar do compromisso, né? Da galinha e do porco.
Seja sincero, se eu perguntasse você que você queria ser uma galinha ou um porco, o que você escolheria? Não, agora você já sabe, mas naturalmente. Alguém quer ser porco aqui? Só os palmeirenses, né? Tem palmeirense aqui, não? Jeová Jireh, meu pai. Aleluia. Oh, Deus. Dá-me mais amor, Jesus. Não precisa falar em línguas, não, gente. Para, calma. Mas dentro de uma razão, a galinha é mais bonitinha. Né? A galinha é mais bonitinha. Eu acho que a maioria escolheria ser galinha. Mas no evangelho, você tem que querer ser porco. A galinha está envolvida na história, mas o porco está comprometido, porque ele tem que dar a vida dele. Então, a distinção entre discípulo e consumidor foca no compromisso versus a satisfação pessoal. Consumidor procura benefícios. Discípulos assumem compromisso. Compromisso. Aliança. Amado, como as pessoas estão fluídas, estão com relacionamentos líquidos, não tem mais relacionamento de aliança, de compromisso uns com os outros. É por isso que está tendo muito divórcio. Mas na vida da igreja, as pessoas estão saindo da vida das outras por mensagem. Não tem conversa, não tem trato, não tem amizade. É por mensagem. É um negócio muito ruim. Consumidores seguem enquanto há conveniência. Discípulos permanecem mesmo quando há custo. Consumidor se interessa pelos benefícios da salvação, mas resistem ao processo de transformação. Querem perdão, mas evitam arrependimento. Perdoei os meus amigos, mas os meus inimigos não perdoei. Na minha hipocrisia. Já ouviu essa letra? Forte, hein? Deu até um arrepio aqui agora de novo. Discípulos seguem, servem e dedicam-se a Cristo, focando no que podem oferecer. Consumidor busca satisfação pessoal, música e mensagens agradáveis, frequentando igrejas, entre aspas, como clientes. Discípulos estão comprometidos, aliançados com Cristo e com o povo. Consumidor abandona ao surgir conflito. Discípulo, senta para resolver. Aplica Mateus 18, Tiago 5. O foco de um discípulo é seguir o mestre e aprender com ele, tornando-se mais parecido com ele. Ele tem ação, ele serve, compromete-se a obedecer, mesmo contra os próprios sentimentos. A mentalidade de um discípulo é o que eu posso cooperar, o que eu posso ajudar. Já o consumidor é um cliente da fé. Ele busca o bem-estar pessoal, está sendo redundante, bênção e satisfação de necessidade, das suas necessidades. Frequenta a igreja para consumir culto, louvor, mensagem. Não se vincula. A mentalidade dele, o que eu posso ganhar? Às vezes não é com esse pensamento, mas é com esse sentimento. O discipulado não separa a graça de santidade. A graça que salva é a mesma também que educa. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. E uma das evidências mais claras da mentalidade consumista é a forma como muitos se relacionam com a igreja local. Para o consumidor, a igreja é um ambiente que deve oferecer boa estrutura, boa comunicação. Rapaz, sinceramente, se eu fosse consumidor, eu não ia pagar para ouvir esses músicos hoje, não. Eu sei que fizeram de bom coração, que eu conheço os irmãos, mas falando tecnicamente, rapaz, quem conhece um pouquinho de música, mas graças a Deus que eu estava louvando a Deus junto com eles. Amém ou não? Agora, o consumidor ele vai querer estar no lugar que tenha músico de verdade, não como nós. Eu falo como nós porque eu também faço parte dessa furiosa aí. Olha que coisa.
O primeiro passo para sair da superficialidade de uma vida assim é admitir que a fé não é sobre mim, é sobre Cristo, sua glória e seu reino. O discipulado começa quando deixamos de perguntar o que ganharemos e começamos a entregar o que nós temos e o que nós somos. Em quais áreas da sua vida você ainda trata Cristo como recurso para seus planos, em vez de Senhor sobre suas decisões? E com isso a igreja tem vivido uma síndrome, estou chamando de síndrome da porta giratória. Infelizmente, parece prevalecer entre os evangélicos em nossos dias uma mentalidade bem semelhante à multidão no dia de Jesus. Muitos influenciados pela febre de consumir, que vem crescendo nas sociedades capitalistas, têm assumido uma postura de consumidor quando se trata das coisas do reino de Deus. Por consumismo, quero dizer o impulso de satisfazer as necessidades, reais ou não, pelo uso de bens ou serviços prestados por outrem. No consumismo, as necessidades individuais são o centro. E a escolha das pessoas e mais respeitado de seus, que tenha mais respeito com seus direitos. Tudo gira em torno do indivíduo. Já o evangelho não, gira em torno de Cristo. Essa mentalidade tem permeado em grande medida as programações da igreja. É lamentável. Vou pular isso aqui. Estou caminhando para o fim. Porta giratória já foi. O Senhor Jesus, como já li antes, preferiu 12 seguidores genuínos a uma multidão de consumidor. Então é preciso reconhecer que as tendências modernas em alguns quartéis evangélicos é a de produzir consumidor, muito mais que reais discípulos de Cristo, pela forma de culto, liturgia, atrações, enfim. O senhorio de Cristo é a entrega total das nossas emoções e desejos. Senhor Deus, reconheço que muitas vezes tratei tua graça com superficialidade e tua igreja como ambiente de consumo. Essa deve ser a oração de quem entende ser um consumidor e não um discípulo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Teria mais coisa aqui para a gente falar, mas não vamos gastar vocês mais não. A grande verdade é que essa reflexão nós precisamos fazer de forma individual e também coletiva para ajudarmos mutuamente a nós andarmos no caminho da verdade e vivemos como verdadeiros discípulos de Cristo. Amados, o mundo precisa ver esses discípulos. Estão clamando por isso. Pessoas que estão comprometidas em viver a palavra de Deus. E isso no dia a dia. Onde você estiver. A coisa é interessante, porque você se torna Cristo, de verdade. Para uma sociedade que está sem rumo. Isso a partir da tua casa. Você precisa entender que uma vida de um discípulo é uma vida que frutifica. É uma vida que está comprometida em pregar o evangelho. Eu perguntei aqui, há quanto tempo você não prega o evangelho para alguém? Há quanto tempo você não fala de Cristo para um parente? Talvez um parente cansado, que você já cansou, já fala, eu já falei muitas vezes. Não, continue pregando, debaixo de oração. Um amigo no trabalho, na faculdade, anunciar Jesus, pregar o evangelho para você seguir na obra de fazer discípulos também. Amém? Isso é viver a vida da igreja. A igreja precisa voltar a essa essência. Vamos ficar de pé, vamos orar?